Boa noite, galera. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a essa humilde live em que daremos prosseguimento à nossa super sequência de lives em homenagem às mulheres. Na nossa segunda edição de Super Semana de Lives, primeira no dia 8 de março, no Dia da Mulher, segunda na semana que antecede o Dia das Mães, certo? Muita coisa boa já aconteceu aqui em apenas 2 dias dessa semana. Nós já falamos com a Beleza Cura, com a Paula Serna, sobre a beleza e a autoestima. Nós já falamos sobre a visão do homem no relacionamento com o Saulo. E ontem nós tivemos uma pequena pausa, que eu tinha uma convidada surpresa, que eu não pude entrar na live ontem, tive que reprogramar para sábado. E hoje vamos falar com a Ana sobre a mulher que é mãe, é esposa e que trabalha também. Nós começamos pegando pesado já com a Paula Sermon, né? Falando sobre beleza e autoestima de uma maneira totalmente diferente, totalmente fora desse compromisso em ser bonita, pura e simplesmente, mas de tudo que isso revela sobre você. Falamos com o Saulo do quanto homem e mulher são complementares e do quanto a visão de como o homem funciona pode te ajudar a viver melhor o seu relacionamento com ele, quanto você pode se transformar em uma pessoa mais edificante, entendendo qual é a dinâmica do coraçãozinho do homem. E hoje nós vamos conversar sobre esse grande desafio que é da mulher que se coloca em diferentes situações ao longo do dia, que recebe diferentes demandas de todas essas esferas e que tem que ainda assim tentar ser tudo para todos, sem se perder nesse meio do caminho. Então, para não perdermos mais tempo, porque eu sempre fico com a sensação de que estamos com pouco tempo de live, né? Vou colocar o tema aqui para fixar nos comentários, como vocês estão pedindo, antes que eu a chame. Fixando aqui para vocês, atendendo a pedidos. Vocês ficam livres aí para participar e mandar as perguntas de vocês, as interações ao longo da live. Isso tem acrescentado muito em todas as lives que tivemos aqui até agora. Normalmente, enquanto nós recebemos a nossa convidada. Enquanto isso, você Oi! ouve bem, se vem bem. Opa, eu já te ouço, mas não te vejo. Algo acontece aqui no meu Instagram. Agora foi. Felipe. Tudo bem, Ana? Oi, gente. Tudo bem, graças a Deus. Oi, gente. Que Prazer, eu bom. sou a Ana. Ana, Felipe, muito, tá muito travando um bom pouco nos o teu, Felipe. encontrarmos. Oi, tá travando um pouquinho? Só um pouco. Mas tá dando Tá, para escutar. tá. Eu vou tentar melhorar aqui um minutinho. Gente, por isso que tá pausado. Isso, agora acho que melhorou. Fui tentar mexer na internet para ver se dava uma melhora, porque Melhorou, isso tem agora sido melhorou. recorrente esses dias. Beleza. Tá Bom, ótimo. Vamos lá, um prazer Felipe. muito grande estar recebendo, estar encontrando você aqui de novo. Há pouco tempo a gente se encontrou para falar, né, sobre questões inerentes ao uso dos anticoncepcionais lá na sua página, e foi uma experiência muito desafiadora para boa parte das mulheres, né, de alguma forma. Verdade. E hoje a gente volta aqui para falar sobre a vida da mãe, que também é um monte de coisas ao mesmo tempo, sem se perder disso tudo, né? Verdade. E deixa eu te perguntar uma coisa que eu tô curiosa. Tu, por acaso, sabes um pouco da minha trajetória ou não? Tu só me conheces assim? Então, não conheço em detalhes, não. Não conheço e te trouxe aqui por saber que você divide com as mulheres a sua rotina de trabalho e que também casa muito bem, né, os assuntos que você divide com elas aqui desse universo feminino, universo das mães, né, que você dá muito suporte para elas quando vão até aí. E eu vi que você tá ali sempre, né, equilibrando tudo isso aí em cada prato. Eu falei, bom, a Ana acho que pode ser uma boa pessoa para falar de tudo isso. E é justamente
Eu tinha a impressão de que a sua história talvez tivesse alguma coisa para acrescentar nesse sentido e pudesse ser uma inspiração para as mulheres que nos veem aqui. Acho que eu não me enganei. É isso? Não, posso começar então? Pode se apresentando e dizendo a Então, que gente, eu veio. sou Ana Rodrigues, né? Eu moro em Orlando, eu não moro no Brasil, e eu trabalho aqui, eu moro aqui há 4 anos, e desde o dia que eu cheguei, eu comecei a trabalhar, né? O meu marido veio montar um negócio que não deu certo, e eu sempre trabalhei, desde quando a gente chegou aqui. Só que o início foi uma coisa mais hobby, né? Porque eu queria ter o meu dinheiro. Por mais que fosse um dinheiro pouco, né? Mas eu queria ter meu dinheiro, eu Uhum, sempre fui independente, eu queria ter o meu dinheiro. Só que eu me perdi. Na verdade, eu não digo que eu me perdi no meio do caminho. Eu digo que eu nunca me encontrei. Na verdade, eu vim me encontrar agora, de um ano para uhum, cá. Então, eu acho que é extremamente interessante essa minha história para quem está aqui assistindo, para as tuas seguidoras, né? E dentro desse contexto que tu me apresentaste, porque, na verdade, mãe, esposa e trabalho, eu descobri isso há mais ou menos uns 8 meses atrás. Eu uhum, só trabalhava, eu nunca fui esposa, eu nunca fui mãe, né? Até mais ou menos uns 36 anos eu nunca fui nada disso. A única coisa que eu fui foi uma mulher que trabalhava. uhum, E assim, ter descoberto a maternidade com o meu filho tendo 4 anos, mais ou menos, porque era isso que ele tinha, e ter descoberto o casamento depois de já ter me divorciado uma vez, ter descoberto que eu estava errando nesse processo inteiro, né, foi muito importante para eu poder encontrar o verdadeiro sentido da Ana, né? uhum, Encontrar o meu verdadeiro sentido, o meu verdadeiro papel nessa família, porque até então eu não sabia nem para que eu vim para esse mundo, né? uhum, Era uma soberbinha dessas daí que vivem dizendo que o trabalho é isso, que o trabalho é aquilo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e que eu tenho dinheiro e se eu quiser sair de casa, eu me sustento e crio meu filho. Era uhum, exatamente esse o meu. Era exatamente isso, e eu não tenho vergonha de falar, porque hoje eu sou outra pessoa, né? uhum. E uma coisa que eu tenho é mãe, empresa, mãe, esposa e trabalho, como lidar? Gente, vão chegar várias pessoas para vocês e vão falar assim: tem que existir o equilíbrio. Não existe isso. Porque vai ter um dia que vai estar desequilibrado, vai ter um dia que vai estar mais equilibrado. Você nunca vai encontrar o equilíbrio entre os três, mas você vai encontrar a harmonia entre eles. Uhum. Entendeu? E é isso, essa essência que eu tô vivendo e que eu tô amando viver. Porque essa essência, ela tá me trazendo paz, que foi uma coisa que eu nunca senti na minha vida. E isso é muito interessante, né? E o que me deixa mais intrigada nessa questão, porque o que que acontece? Vamos lá, se hoje tu pergunta para uma menina de 18 anos, 17 anos, o que que ela quer, né, para o futuro? O que que ela pensa do futuro? O que que ela vai te falar? A maioria delas. A maioria delas vai te falar que elas querem ter um sucesso profissional. A maioria delas vai falar que querem ser independente. A maioria delas vai falar Uhum. isso. Eu quero a minha independência financeira, porque eu quero viajar, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Mas nenhuma delas vai parar e vai dizer assim. Nenhuma não. Óbvio que existem exceções. Mas a maioria Aham. delas vai parar e vai dizer assim. Não vai parar e vai dizer eu quero casar e ter filhos e ser uma boa esposa. Gente, é 1% das mulheres de hoje que vão falar isso. Isso eu tô dizendo assim, jovens, meninas jovens, 17 anos, se tu for numa escola e perguntar isso. Porque se ela falar isso, é vergonhoso para ela hoje, nesse contexto de hoje. Entendeu? Uhum. Então, você começa a perceber que o que você é hoje, eu estou me incluindo nisso, tá? O que eu era até um ano atrás é normal. É normal você não ser esposa, é normal você não ser mãe. É normal você ser apenas uma mulher que quer ter um sucesso financeiro. Mas peraí, parem aqui comigo e pensem uma coisa. Se você quer se você é mulher e quer ter um sucesso financeiro, você pode fazer isso. Você pode. Eu não estou dizendo que você não pode, tá? Não estou dizendo nada disso aqui. Eu estou dizendo que você pode, mas você tem que escolher.
Porque como é que eu vou trabalhar? Como eu fazia, Felipe? Eu trabalhava de, tipo, 9 da manhã, né, aqui nos Estados Unidos, até 2 da manhã, vamos supor. Eu sempre trabalhei muito, 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 muito. Trabalhar para mim era um vício. E tudo que é vício é ruim. Uhum. Eu gostava disso, né? Não que eu não goste de trabalhar hoje. Eu gosto, mas não. Eu prefiro muito mais estar com meu filho, eu prefiro muito mais estar com meu marido do que estar 24 horas trabalhando, né? E o que que acontece? Quando eu comecei a descobrir isso, assim, é só para te entender um pouco. Chegou num momento aqui nos Estados Unidos que eu me vi aqui sim no topo. Uhum. Eu conquistei tudo que eu queria, assim, aqui, né? Com o meu trabalho. Eu não tenho mais o que conquistar nesse ramo que eu estou. Eu sou conhecida como uma pessoa, a referência em enxoval. Eu sou, entendeu? Eu cheguei no topo, para mim, eu cheguei no topo. Eu não tenho mais o que fazer. Eu vou escrever um livro, vai ser a mesma coisa. Tipo, eu cheguei no topo. Só que o problema é quando tu chega nesse topo e tu para e diz assim: meu, o que que eu quero? É isso que eu quero. Que vazio é esse que eu tô sentindo? Cheguei a ganhar, tipo, 20 mil dólares de comissão. Olha isso. E eu olhava e dizia assim: que vazio. Eu tô falando aqui sobre valor, gente, porque eu quero que vocês entendam a dimensão da coisa, sabe? Não é para querer mostrar que eu isso, que eu aquilo, não. É que eu quero que vocês entendam a dimensão do negócio. Então eu parei e disse assim: que vazio é esse que eu tô sentindo tendo esse sucesso, eu não gosto muito dessa palavra, mas tendo esse sucesso na minha área, né? A minha vida, o meu casamento estava devastado, devastado. Meu filho estava, eu fiz inclusive um relato aqui no meu Instagram. O meu filho não obedecia a ninguém, batia em todo mundo. E quando ele desobedecia, eu pegava o celular, enfiava na cara dele, para de chorar. Uhum. Então, qual é esse equilíbrio que eu estava dando para minha vida? Aí sabe o que acontece, Felipe? Acontece o seguinte: acontece que quando você sente esse vazio, ou você está no topo, ou você começa a perceber que está tudo errado. E aí Uhum. você muda, você busca conhecimento para mudar, né? Porque não é fácil. Ou você diz assim: eu estou com depressão, eu preciso procurar um psiquiatra, um terapeuta, alguma coisa, que também é uma opção, tá? Eu preciso procurar alguém porque eu estou com depressão, porque eu não sei o que está acontecendo comigo. Simplesmente o que está acontecendo contigo é que tu não está exercendo o teu papel de mulher na sociedade. Você não está exercendo o seu papel de mulher dentro da sua família. A mulher, ela veio para nutrir o sentimento bom dentro da família. Eu falei isso hoje de manhã com a Andréa. Andréa Litt, maravilhosa, né? Meu Deus, que mulher. Uhum. Que mulher. E eu falei isso com ela hoje de manhã. Eu disse, gente, Andréa, qual é o verdadeiro papel da mulher, né? Dentro do casamento, o papel da mulher na criação dos filhos. O papel da mulher é esse, o papel da mulher é de nutrir. E não quer dizer que você não pode nutrir alguém, você não pode se doar para alguém dentro da sua família sem trabalhar. Você pode trabalhar, você pode fazer isso. Mas você tem que entender que você precisa se doar muito mais para sua família do que para o seu trabalho. Por quê? Porque a maioria das mulheres hoje, assim, eu acho que uma boa parte das mulheres hoje, elas ganham mais que os maridos. Uma boa parte. E a gente vai, aí eu vou mais fundo ainda, tá? Eu vou um pouquinho mais fundo. Quando isso acontece, Felipe, é porque os homens eles já vêm sendo diminuídos desde lá, né, do feminismo, desde lá da época que as mulheres começaram a brigar pela igualdade entre os homens e as mulheres. E elas começaram a tomar um rumo muito grande nesse mercado de trabalho, porque as mulheres elas são muito boas no que elas fazem. Disso a gente não tem que ter dúvida. O que a gente coloca a mão, o negócio brilha, não tem jeito. Porque a gente é boa no que a gente faz. E por que a gente não usar isso tudo que a gente tem para dentro da nossa família também? Uhum.
né? E aí eu fico me perguntando o que que a mulher de hoje ela quer? Qual é o sentido que ela quer? O que que ela quer? O que que ela realmente quer, né? Porque não é possível, Felipe. Não é possível que as mulheres de hoje, tudo bem, eu tenho que trabalhar o dia inteiro porque o meu salário é o maior da casa e o meu marido não dá conta e eu já tô pé da vida com isso porque a maioria acontece isso. Na cabeça das mulheres acontece isso. Eu não dou, eu tenho que dar conta de tudo, eu coloco tudo nas costas, o meu marido não faz PN, sabe? O meu marido só vai, trabalha naquele empreguinho dele que não dá dinheiro. É isso, é esse o discurso. É esse o discurso. E eu não posso largar meu trabalho porque o meu marido ganha menos que eu. Não, gente, não é assim. Não é assim. Sabe? Eu estava falando hoje de manhã também isso com ela. É o modo que você fala e o modo que você incentiva o seu marido. É óbvio que se você chegar em casa e tiver uma briga com o seu marido e falar para ele o seguinte: por que tu és isso? Por que tu é aquilo? Por que tu é um merda? Por que tu ganha menos que eu? E eu sendo mulher, olha aí, olha o discurso. E eu sendo mulher ganho mais que tu. Cara, tu tá fazendo certinho. Teu marido vai ganhar muito mais que tu. Óbvio que não, gente. Você está diminuindo a pessoa. Você não está incentivando a pessoa a crescer. Vamos sentar aqui, amor. Qual é o problema? O que está acontecendo? Olha, é o seguinte, deixa eu te dar uma ideia. Eu estou com uma ideia de que eu quero passar um pouco de mais tempo em casa. Né? Daqui a mais ou menos uns 6 meses eu quero ficar um pouquinho mais em casa porque eu quero cuidar da família, eu quero cuidar de você, eu quero cuidar dos meus filhos, né? Eu não quero mais deixar o filho só em mão de babá 24 horas na escola. Então eu quero diminuir o meu ritmo de trabalho, tá? E aí eu queria que tu começasse a pensar em outra forma de dar conta dessa situação, de colocar mais dinheiro dentro de casa. O que que você precisa? Você precisa mudar de trabalho? O que que você precisa? É ajudar. Põe uma coisa na cabeça de vocês, mulheres. Vocês têm poder para gerenciar. Mas do mesmo modo que vocês têm poder para gerenciar, vocês também têm o poder para puxar a pessoa para baixo. Principalmente o homem. Não é verdade, Felipe? Sim, é muito interessante isso que você trouxe agora, como uma experiência pessoal, que você, né, transferiu para outras realidades, que isso se repete, obviamente, que quem está nos acompanhando aqui desde o início, nessa semana, sabe que o tema da nossa live de terça-feira foi a visão do homem no relacionamento, em que eu conversava com o Saulo sobre como lidar com essas questões das mulheres que têm algum conflito com o marido dentro de casa e como agir nessas situações. E uma das hipóteses que surgiu foi essa, da mulher que trabalha, da mulher que assume o comando da casa, essa posição financeiramente estratégica e fundamental, e que usa isso para destruir o lar, ao invés de engrandecer o homem. E você traz isso hoje, dentro da sua experiência, o quanto a mulher tem esse potencial destrutivo de usar isso como um troféu e não como uma outra atribuição da sua vida, isso casa totalmente com essa sequência que a gente está vivendo aqui, de reconstruir alguns valores. O que me parece muitas vezes é que tudo se torna uma batalha, né? Tudo se torna um dilema ali na vida das pessoas hoje, quando a gente está falando de vida conjugal. Tudo funciona na base da comparação, tudo funciona na base do toma lá da cá. Então, as pessoas elas não são mais valorosas umas para as outras, elas são convenientes umas às outras. Muitos relacionamentos se fundamentam nesse tipo de relação, de que a gente leva o relacionamento enquanto aquilo for bom para mim. A partir do momento que aquilo não for bom para mim, o valor do outro se perdeu e ela pode ser facilmente descartada. Então, a gente traz isso para a vida conjugal, isso acontece muito nas relações de trabalho, e isso pode acontecer muitas vezes, porque o mercado pode ser cruel a esse ponto, porque as pessoas têm que provar o seu valor no trabalho, senão elas podem ser descartadas de fato. Cada um tem a sua possibilidade de se qualificar ou não, de fazer escolhas boas ou não, e isso vai acarretar em algumas coisas para o seu futuro. Mas a dinâmica do relacionamento não pode ser essa. E, infelizmente, hoje, quando você superestima as suas expectativas de trabalho e subestima as suas expectativas de relacionamento, as suas expectativas afetivas, familiares, você acaba
tomando o seu parâmetro das coisas na vida por essa visão puramente profissional. E muitas vezes confunde as coisas. Então, a maneira como você lida com o trabalho, você traz para dentro de casa. E aí a mulher esquece aquilo que é a sua atribuição naquelas circunstâncias daquilo que ela é enquanto ser, de fato, né? Ninguém é advogada, ninguém é vendedora. As pessoas estão assim e elas podem mudar. Nas suas circunstâncias, na sua história de vida, o que me parece é que nitidamente houve uma reviravolta, que você era uma Ana até por pouco tempo atrás, se mudou para os Estados Unidos, as coisas não aconteceram como planejado e você virou outra mulher, no sentido profissional. Mas a Ana, mulher e mãe, essa natureza ela não muda essa essência. Ela não pode mudar. Queiram as mulheres ou não, o papel que elas assumem com o marido e com o filho, ele tem um porquê de ser. E ele pode variar um pouquinho de acordo com as circunstâncias, mas a necessidade que o marido e o filho têm de você, né, da mulher em si, como qualquer outra, elas não são muito condicionadas, né? Esse papel de nutrir da mulher, de abrigar, de acolher, de gerar, esse papel não pode ser relativizado. Então, a partir do momento que a mulher encara a sua maternidade e a sua vida conjugal como mais uma atribuição e não como uma característica fundamental da sua existência, tudo passa a ser relativo, tudo passa a ser mais difícil, porque você encara desse jeito. Ah, se não for bom, eu caio fora. Eu sou independente, eu posso fazer o que eu quiser. E E nós aí, fomos criadas dessa forma, né? São isso hoje é o que resquícios deslumbra a mulher. lá, né, do marxismo cultural. Esses são os resquícios que nós estamos pagando. É isso que deslumbra a mulher de alguma forma, né? É isso que atrai ela para ser notada na sociedade. E a partir do momento que ela frustra esses planos, ela acha que ela está sendo diminuída, que ela está sendo subestimada. Quando, na verdade, essa hierarquia dos valores na nossa vida está, de uma certa forma, toda bagunçada, né? Se a gente não entende quais são as coisas que verdadeiramente valem a pena na vida, a gente não consegue trazer isso para a realidade do casamento, para a realidade da maternidade, para a realidade do trabalho, e aí nada faz sentido. As Porque a mães gente tem estão tudo. ensinando os filhos hoje sobre as virtudes, sobre as qualidades que uma mulher e um homem têm que ter. Aí a mulher hoje, ela briga pelo quê? Ela diz que ela é feminista porque ela defende as mulheres que são espancadas por homens. Por que essas mulheres são espancadas por esses homens? Porque foram homens que foram mal criados. É óbvio, a violência é isso, gente. Se eu crio o meu filho de uma forma que daqui para o futuro ele vai ser violento, é totalmente diferente de eu criar o meu filho ensinando sobre virtudes, né? Ensinando sobre disciplina, né? É o ensinamento, é a educação, né? Só que eu não fui educada de uma maneira para eu entender qual era o meu papel de mulher dentro do casamento. Não era isso que eu via. Não estou dizendo que o meu pai espancava minha mãe, não tem nada a ver. Não era, mas não era essa virtude, não tinha essa virtude toda. Entendeu? E talvez porque eles também não foram criados dessa forma e é uma escadinha. E a gente, o que a gente está tentando fazer aqui? A gente está tentando resgatar isso tudo. Né? É esse o nosso papel. Nosso papel é de resgate. De trazer a mulher para o centro e dizer assim, ó, olha o tanto que tu és importante. Vocês sabem qual é a definição de maternidade? É a geração de uma vida. A mulher, ela pode gerar uma vida, gente. Olha o que Deus te deu. Olha isso. E você quer dizer que você não é privilegiada por isso? Sabe? O que ensinam hoje é que a maternidade, olha isso. O que ensinam hoje, eu até peguei aqui um trecho do livro. Agora eu não sei cadê. Mas eu estava lendo agora. O que ensinam hoje é que a maternidade, ela é um fardo para a mulher. Ela é opressora. A maternidade oprime, porque a mulher ela se torna uma escrava do próprio filho. Gente, onde já se viu isso? A maternidade te faz uma nova mulher. E o que é o casamento? O casamento é um sacramento. Como é que hoje é muito fácil você casar? Eu vou te contar uma história. Eu tô meu segundo marido, né?
Eu não me orgulho de dizer que eu me separei do meu primeiro marido. Até porque naquela época eu não tinha noção de sacramento, né? Tudo bem, tô perdoada. Mas o meu segundo marido, quando eu casei com ele, hoje eu fiz uma... Para a tua live, eu fiz meio que uma meditação sobre a minha vida. Foi muito bom. Porque eu lembro que o dia que eu resolvi casar com meu marido, a gente tinha 2 meses de namoro. Eu liguei para minha mãe e disse assim, mãe, pode ir lá no cartório amanhã comigo porque eu vou casar? Minha mãe falou, tu és louca. Aí eu virei e disse assim, não, mãe, se não der certo eu separo. Olha isso, gente. Olha que imbecil. Hoje as pessoas casam sabendo que elas podem. E se não der certo, elas vão e se separam. Gente, casamento não é isso. Casamento como diz São Paulo, né? É como se fosse Deus para a igreja, o casamento é a mesma coisa. É um sacramento. Então as pessoas... Veja como isso tem um aspecto tão transcendente assim nesse sentido, de que desse sacrifício, tomando essa sua feliz comparação, de que assim como Deus é para a igreja, assim o homem é para a mulher, isso toma um sentido tão profundo de que, da mesma forma como a entrega de Deus, o esposo, pela sua igreja, a esposa, né, gerou fecundamente essa salvação, essa vida eterna, né, assim também, nessa dinâmica da união do homem com a mulher, Deus espera que nasça alguma coisa nova. E isso mostra o quão sagrado é o compromisso que as pessoas devem ter umas com as outras. E aí você fala muito bem, esse deslumbre com a carreira e com uma falsa ideia de independência que nós temos uns dos outros, que é uma mera ilusão de que nós somos independentes. Nós a todo momento, querendo ou não, dependemos uns dos outros, ninguém vive sozinho. E quando a gente assume essa obsessão por independência, a gente transforma o casamento numa sociedade, num acordo. Não há compromisso. A gente pode assinar contratos com diversas pessoas. E se não der certo, a gente cancela e é como se nada tivesse existido. Realmente pode não ter consequência nenhuma. Mas as marcas que a gente deixa na vida de alguém, elas muitas vezes são irreversíveis, né? A nossa biografia se constrói disso. Né? Há pouco tempo eu vi o Ítalo falando sobre isso. Você é o fruto de todas as coisas boas e ruins que as pessoas fizeram com você, independente de você concordar, de você aceitar ou não. A maneira como você lida com isso é que vai te fazer ser, de fato, satisfeita com a sua vida ou não. É como você lidar com essas coisas que são imutáveis, né? E o valor que você dá para tudo isso. Você diz perfeitamente, né, que em um momento da sua vida você sentiu que você tinha tudo, né? E ainda assim aparentemente faltava muita coisa. Porque o tudo que a gente coloca hoje em dia é esse tudo da independência, material, dessa autossuficiência. É aquilo que te dá segurança, essa matéria que você consegue pegar. Quando, na verdade, aquilo que tem valor na vida não são essas coisas que você consegue segurar e colocar na sua conta no banco. E aí as pessoas constroem uma vida como se a vida fosse uma carreira a ser cumprida, quando, na verdade, a vida é essa biografia que a gente tem que cumprir, né? De satisfazer aquilo que é da nossa natureza. Quando a gente subverte a ordem das coisas, o que tem valor passa a ter um preço e o que tem preço passa a ter um valor. E aí a gente não consegue entender, porque a gente tem tudo, mas falta o fundamental. E isso vira um vazio. Vira. E muitas vezes isso é um vazio que mulheres e homens não conseguem descrever. Você falou muito bem, Não as pessoas consegue. chamam isso de doença, as pessoas chamam isso de carência, chamam isso de várias coisas. Elas dão vários nomes. Elas Porque acham não que elas conseguem precisam de um olhar para o próprio médico, umbigo, Felipe. quando não conseguem entender que isso é só a natureza da vida te chamando a se entregar por alguém, a se deixar levar por Mas alguém o ou egoísmo é por muito algo, maior, entendeu? né? Tu sabe quando Isso, foi que essa chave exatamente. virou na minha cabeça? Assim, quando eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada. Eu tenho uns conhecidos aqui e eu estava na casa desses conhecidos. E aí, essa pessoa tinha acabado de se mudar, né? E aí ela virou para mim e disse assim:
Eu não sei, a gente foi fazer alguma coisa na casa dela e ela virou para mim e falou assim: eu não sei nem onde ficam as coisas aqui na minha casa. Muito dinheiro, eles têm muito dinheiro. Eu não sei nem onde ficam as coisas aqui na minha casa. Porque eu não tenho tempo nem. Eu nem fiz a minha, não foi nem eu que fiz minha mudança. Eu não tenho tempo de arrumar nada, porque eu passo o dia trabalhando. Aí eu olhei aquele casarão, casarão. A pessoa não passa o dia inteiro em casa, não passa o dia inteiro com o filho. E aí eu disse assim: será que isso tá. Até que, qual é o valor real desse dinheiro? Nada contra quem quer ganhar rios de dinheiro, tá? Até porque eu gosto de dinheiro, eu gosto de ter dinheiro. O valor que eu dou para o dinheiro hoje é muito diferente do valor que eu dava para o dinheiro há um ano atrás. E não me perguntem como isso aconteceu, porque foi obra divina, tá? Não me perguntem. É uma coisa que, a partir do momento que tu entra nesse processo de conversão também, que eu estou no processo de conversão, é muito estranho o que acontece, porque as coisas elas começam a não ter valor, o que realmente não tem que ter valor passa a não ter, e o que tem que ter valor passa a ter muito mais valor. E é incrível, isso é natural, gente. Eu não forcei nada disso. Eu não querer comprar uma. O meu marido ficou muito. Ele acha muito estranho. Porque eu sempre fui muito consumista. Muito. Tipo, muito. E eu simplesmente parei. Não, não faço questão. Não, não, não. Não quero. Não, não faço questão. Parei, sabe? E aí eu olhei para aquilo e disse assim: tem alguma coisa aí que não está certa. Mas o que que eu percebi? Eu percebi que aquele dinheiro era um dinheiro que era para coisas materiais. Não estava sendo usado, porque a pessoa nem viajar gostava de viajar. A pessoa, ela estava. A doença, e eu me coloco dentro disso, porque eu também era doente. A doença, ela é tão grande que o dinheiro, o poder do dinheiro, ele te cega. É incrível. O poder do dinheiro, ele te cega. É por isso que tem algumas pessoas que falam assim: você tem que colocar o dinheiro no lugar dele. Só que, enquanto tu não entenderes qual é o lugar do dinheiro, não é tão fácil. Talvez se eu não tivesse me convertido, talvez se eu não tivesse voltado para o centro, sabe? Se eu não tivesse colocado Deus ali no centro da minha vida, talvez isso nada tinha acontecido. Entendeu? Sim, com certeza. E assim, é, você falou muito bem dessas reviravoltas que a sua vida trouxe, né? Ah, e eu vejo muito uma situação de mulheres que vivem um dilema dentro de casa porque sentem que gostariam de conciliar a sua vida, né? A sua vida profissional, porque sentem que nessa realidade ainda não conseguem lidar de fato com o fato assim, eu não posso abandonar o meu trabalho agora, Uhum. né? Mas eu gostaria de achar um meio em que eu pudesse ter um pouco mais de autonomia para dedicar meu tempo às coisas que realmente me importam. Então, eu queria achar um caminho para isso. Eu queria que você contasse de uma maneira mais precisa como que se deu assim esse crescimento aí em Orlando que você está agora. Qual foi a experiência, qual foi a sacada que você teve para tentar ter de fato uma rotina que se adequasse mais àquilo que você esperava. É claro que na sua história isso não começou muito bem por esse motivo. Eu quero estar mais em casa, mas você Não, teve que dar um jeito, né? é. E dali nasceu uma nova profissão para você. Eu, na verdade, sempre fui, nunca tive rotina, eu sou sanguínea, né? Uhum, E a disciplina e a rotina, para mim, são muito complicados, assim. Eu acabei descobrindo que implementando essa rotina e essa disciplina me trariam coisas melhores. E eu nunca pensei que que eu fosse conseguir implementar uma rotina na minha vida, né? E aí, uhum, a partir da desobediência do Paulo, meu filho,
eu resolvi mudar. Olha Aham. isso. O meu filho me chamou para a mudança, né? Só que eu Aham. consegui, nessa época eu já estava fazendo o COF, tá? Professor Olavo. Nessa época eu já conheci o Ítalo, já conheci a Sâmia, né? E Aham. aí eu consegui parar e enxergar o quanto eu e meu marido estávamos errados. Porque a nossa vida era assim, ó, eu trabalhava o dia todo, tá? O meu marido trabalhava também o dia todo. E quanto mais trabalho eu tivesse, melhor, né? Nossa, eu era viciada totalmente. Então, eu deixava o meu filho na escola 8h30 da manhã e pegava ele assim 5 horas da tarde. Então, passava o dia inteiro. Eu não tinha qualidade de Uhum. vida porque eu não comia direito. Às vezes eu não almoçava. Às vezes eu passava, tipo, horas tomando energético, né? E aí eu não tinha um foco, eu não tinha aquela percepção do que eu queria. A única coisa que eu queria era ganhar dinheiro. E aí eu acho muito engraçado, né? Porque eu digo que só pode ter sido Deus, né? Que disse assim, ó, toca aqui nessa criança, essa criança aqui ela vai ser usada para mudar a vida de vocês. Agora vocês têm um caminho para escolher, que foi isso que aconteceu. Vocês têm um caminho. Vocês têm esse caminho aqui e vocês têm esse. Só que como Deus sabe o quanto que eu sou teimosa, ele virou e disse assim: eu vou expulsar esse menino aqui da escola, porque não vai ter jeito. Ela vai ter que dar um jeito de ficar com ele, né? E aí foi o que aconteceu. O Paulo foi expulso da primeira, o Paulo foi expulso da segunda. Na terceira, eu parei com meu marido e disse: Vitor, tem alguma coisa que a gente está fazendo de errado. Foi quando eu me debrucei assim totalmente na questão de educação infantil. Comecei a estudar essa coisa de educação infantil, comprei curso, li livro, e foi quando eu cheguei no feminismo. Porque para você estudar, desculpa, quando você se aprofunda muito nisso, não tem como tu não entrar no feminismo. Então não tem como tu cair lá, não tem. E foi quando eu cheguei lá. E foi quando eu descobri o porquê de eu ser assim. Por isso que eu postei uma foto, e nessa foto eu falei, eu poderia ser, mas eu não me intitulo porque eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era um movimento. Então, como é que eu poderia me intitular uma coisa se eu não sei o que é? Mas eu tinha todas as características. Porque o que, que o feminismo quer? O feminismo quer que tu largue a tua família, né? Que tu deixe a tua família lá. E quer que tu sirva a quem? O Estado. É isso que ele quer. Totalmente. Acabou. E você serviu. Ah, mas quer dizer que eu trabalhar fora quer dizer servir o Estado? Sim, quer dizer servir o Estado. Óbvio que sim. Entendeu? Então era exatamente isso que eu fazia. E a tua ganância, ela vai sendo alimentada. E é uma ganância, uma ganância, uma ganância sem fim. Por quê? Porque eu tenho que ser melhor, porque eu tenho que ser isso, porque eu tenho que ser melhor do que todo mundo. Porque eu tenho... Entendeu? É uma ganância sem fim. Uhum. Deixa eu tirar aqui os comentários que o pessoal está pedindo, que eles querem te ver melhor. Eu vou Ah, eu desativar por tiro um lá no tempo. meu por causa disso também. Eu tiro Elas porque querem eu, te eu ver me mais. confundo. Eu nem tô me olhando muito porque eu fico lendo os comentários e aí eu me perco. E aí, essa ganância, essa coisa que você nutre dentro de você, essa ganância que você nutre dentro de você, ela vai te minando e ela vai te tirando de onde? De perto de virtudes. Não existe como. Não existe. Quando tu chegar perto das virtudes, se tu só tá nutrindo as tuas coisas ruins. Então é muito triste você olhar para o mundo hoje e você ver mulheres que não sabem o potencial que elas têm. Vamos lá, Felipe. Quem foi que trouxe o pecado para o mundo? Eva. Ela comeu a maçã, não foi isso? Quem é que quer acabar com o mundo? As mulheres, gente. É isso que vocês querem? Eu estou fazendo uma coisa. Isso foi uma percepção que eu tive agora na nossa live. É uma coisa muito profunda, porque para eu falar isso, as pessoas têm que ir muito a fundo de um estudo muito, muito profundo sobre mulheres. Eu estou lendo algumas coisas assim, algumas cartas do Papa, algumas coisas bem profundas, que eu fico.
Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que o mundo tá. As mulheres, ao invés de elas fazerem o papel delas, né, de resgatar a, a leveza, de resgatar a docilidade, sabe? De resgatar o amor. A mulher ela tem o poder para isso. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu acho que eu nunca contei em live nenhuma. Tu não tens noção de como é a minha casa hoje e de como era a minha casa há uns 8 meses atrás. Tu não tens noção. Tu não tens noção que é sentar numa mesa com meu marido e com meu filho e a gente conversar e a gente se amar de verdade. E, gente, isso não é impossível. Isso não é impossível. Façam o papel de mulher que vocês têm que fazer. Se vocês não sabem qual é, procurem saber, busquem conhecimento. A internet está aqui, a gente está aqui, sabe? A gente está aqui para dar retorno para vocês quando vocês quiserem. Manda direct. Faz o que vocês acharem que vocês têm que fazer para serem mulheres melhores. Uma mulher que se salve dessa live, para a gente já vai ser muita coisa. E eu não estou aqui, gente, fazendo como é aquele lavagem cerebral em ninguém, não. Eu estou simplesmente mostrando a realidade para vocês. Ah, Ana, mas como foi que tu conseguiste toda essa percepção de ser mãe, de ser esposa, de trabalhar? Porque tu ainda trabalha, né? Trabalho. Trabalho, porque se eu não trabalhar, não tem como a gente se sustentar. Porque eu e meu marido, a gente trabalha junto. Meu marido faz lançamentos, né? Mas eu sou a cara do negócio. Se eu sair do negócio, a gente para de ganhar dinheiro. E ele já conseguiu muito cliente através dos lançamentos que ele fez comigo. Só que ele é muito foda. Se não existisse ele, não existia eu. Ele é muito foda no que ele faz. Entendeu? Não existiria a Ana se não existisse o Vitor. Não existiria isso aqui. Porque ele me instiga a ser melhor também. Sabe? E eu estava conversando com ele exatamente sobre isso. Sobre essa questão de eu ter diminuído o meu tempo de trabalho. Eu diminuí em 50%, Felipe. 50%. E a gente sentou e eu disse assim, amor, a nossa renda ela vai diminuir. Né? A gente tem aí um valor guardado, tudo. Se precisar usar essa reserva de emergência, isso antes da pandemia. Se precisar usar, a gente usa essa reserva de emergência, mas eu vou diminuir o ritmo. Você trabalha mais e é isso que está acontecendo hoje. O Vitor passa o dia todo trabalhando. Ele monta tudo para mim. Eu já venho com o papel pronto. Ele diz assim, senta e grava. Antigamente era eu que fazia isso. Eu que mandava. Eu era general. E eu achava lindo. Só que mal vocês sabem que eu estava me destruindo. Porque o meu papel nunca foi esse na minha casa. Ah, mas então tu gosta de ser mandada. O homem tem que mandar em ti. Não, gente. Não é isso. Não é isso. Agora é muito assim, sabe? É engraçado, Felipe, a questão de eu ter tido essa percepção e ter conseguido. Agora eu vou focar aqui em outro ponto, tá? Meninas, isso é importantíssimo para você conseguir. É a questão do se instalar na realidade e trabalhar com as circunstâncias que você tem. A gente fala isso sempre, a gente fala isso em todas as lives, né? Mas todo mundo me pergunta, mas Ana, como é esse negócio de se instalar na realidade? Gente, é simples. Eu ensino para vocês, é simples. Aceita o teu hoje. Hoje, o que aconteceu no meu hoje? O meu hoje aconteceu que eu não consegui estudar direito porque o Paulo pediu muito a minha atenção. Eu já entendi quando ele pede muito a minha atenção. Quando eu não faço homework com ele. Hoje eu não fiz porque eu tive live de manhã. Então ele pede o dia inteiro a minha atenção. Porque na hora do homework, eu fico 1 hora com ele lá fazendo o homeschooling dele. 1 hora, 1 hora e 20. Então eu estou disponível para ele todo aquele tempo.
E o resto do dia, ele me deixa estudar, brinca sozinho. Hoje, isso não pode acontecer. E tudo bem por isso, o mundo não vai acabar. Já teve dias que eu não consegui lavar a louça e a louça ficou na pia de um dia para o outro? Já. O mundo acabou? Deu barata? Não. Sim, eu vejo muito que a gente tem, né, essa obsessão por ter o domínio de tudo o tempo todo. E às vezes a gente não se permite, né, se entregar mais para a vida e viver essas dificuldades e aceitar essas limitações mesmo. E eu acho que quanto mais você tenta se preservar e se poupar de certas coisas, mais você vai perdendo as oportunidades de se reinventar nas dificuldades também, né? Eu vejo que, assim, trazer um pouco da minha experiência aqui hoje, né, como marido nessa circunstância, minha esposa tem uma história bem curiosa, assim, em relação ao trabalho dela, que a carreira que ela sonhou durante toda a adolescência durou, sei lá, 2 anos. Ela fez aquele ensino paralelo com curso técnico, né, numa escola federal aqui no Rio de Janeiro, e desde sempre ela sempre acreditou que ela tinha que fazer uma faculdade para ela poder ter a independência dela, ter o trabalho dela, que ela tinha que focar nisso, tinha que focar nisso. Ela chegou a pensar em uma outra carreira que ela via que se adequava mais ao perfil dela na faculdade, mas por uma falta de apoio das pessoas em volta dela, ela não se sentiu muito segura para fazer. Foi fazer engenharia, né? Engenharia, medicina e direito são um porto seguro de muitas pessoas que pensam em carreira. E aí ela foi fazer engenharia, fez engenharia ambiental na UF, que eu acho que de todas as engenharias talvez é a que se encaixe realmente no perfil dela, que tem uma pegada um pouco menos mecânica, né, por assim dizer. E aí ela foi fazer engenharia agrícola e ambiental na UF, e foram alguns anos de batalha, né, assim, se negando a largar, mas com muita dificuldade de prosseguir, não porque a faculdade era difícil, mas porque nitidamente eu via que ela não estava no lugar dela, mas ela não queria abandonar o compromisso que ela assumiu inicialmente. E depois de um tempo ela se formou, entrou durante a faculdade num estágio, num trabalho que ela se achou bem ali a princípio e dominava ali o trabalho dela e conseguia fazer aquilo, apesar de não ter nenhuma relação com a formação dela em engenharia ambiental. Ela trabalhava numa empresa de consultoria que fazia algumas análises assim de mercado, por assim dizer. Eu não consigo explicar muito bem, que é totalmente fora do meu O domínio. meio Então, por exemplo, ela administrativo tinha, o negócio, né? é, ela recebia um projeto, por exemplo, da Fiat. Ela tinha que analisar o impacto do lançamento de um carro no mercado, quanto aquilo foi bem aceito ou bem elogiado, enfim, coisas desse tipo. E aí, Depois eu vou te contar com que eu trabalhava, vai. num belo dia, ela teve uma reunião da empresa, né, final de ano, sei lá, e ela fez um bolo para comemoração. Todo mundo comeu o bolo e o chefe dela virou depois, no final, falou para ela assim: olha, Camila, você vai me desculpar, mas você está no lugar errado. O seu negócio é fazer bolo. E aí aquilo ficou na cabeça, né? Ela chegou em casa falando isso, todo mundo tinha adorado, e nas próximas reuniões ela foi fazendo, ela ia fazendo, até que o chefe dela teve o aniversário dele e pediu para ela fazer um bolo, contratou o bolo dela. Não existia empresa Camila, não existia nada, não existia nada. Ele simplesmente pediu, ela não sabia nem o valor de um bolo, e fez o bolo e vendeu e levou lá na casa dele. Aí um foi pedindo aqui, o outro foi pedindo ali, e ela fazia as encomendas, e todo aniversário agora era o bolo dela, com brigadeiro. Ela foi gostando e foi começando a conhecer receitas e fazer brigadeiro disso, brigadeiro daquilo, recheio disso, recheio daquilo. Quando foi ver, ela já não queria mais ficar no trabalho. E aí eu, obviamente, melancólico, querendo ter tudo sob controle, totalmente avesso a mudanças, virei para ela e falei assim: não tem condição. Isso é uma loucura. Como é que você vai largar isso tudo? A gente precisa desse dinheiro para sustentar nossa casa Faz hoje. tempo, Quanto menos Felipe. você traz. Isso foi a Camila pediu demissão quando a gente descobriu a gravidez da Maria Alice. Maria Alice está com 1 ano e 4 meses agora, Ai, que... né? Esse processo foi uns 6 meses antes,
né? Provavelmente ali quando a gente Eu engravidou sou a super primeira vez e apoiadora perdeu. da mãe empreendedora para fazer coisas assim de casa. Eu sou super apoiadora. Exatamente. E eu não tinha essa visão, porque eu queria uma coisa segura, né? Uma carteira assinada. E aí, não satisfeito com isso, nesse período final do trabalho dela, ela recebeu uma proposta de um outro lugar em que ela foi indicada, para ganhar mais do que o dobro do que ela ganhava nessa empresa. E aí ela falava já há muito tempo que não queria mais nada, que ela queria trabalhar com doce. Eu falei, Camila, detalhe, a pessoa que indicou ela falou assim para ela, olha, te indiquei, tu tá com contexto lá dentro, não vai me engravidar não, hein? Essa foi a condição. Olha aí a Eu falei, condição, tá vendo? Camila, e aí o olho crescendo, né? Camila, a gente segura um pouquinho, a gente quer ter filho agora, mas a gente segura um pouco. Quando você se estabilizar lá, mostrar seu valor, depois você abre o jogo, fala que você quer engravidar, não sei o que, não, não, não. Beleza. Não teve jeito. Argumentei, argumentei, argumentei. Muita gente me acha super machista aqui no Instagram, porque não entende as coisas que eu falo, já me xingaram em comentário de post aqui, e não sabem que essa história, né, a história que acontece na minha vida É. realmente. Em que eu queria a independência da minha esposa e ela não queria. E aí, um belo dia ela falou, não aguento mais, ou ela era paciente do Ítalo, né? A gente teve esse grande privilégio na nossa vida, Nossa, que bacana. e ela falava, a coisa mais nítida da minha vida hoje é que eu estou no lugar errado no meu emprego, eu não nasci para isso. E se você não me apoiar a largar isso agora, eu vou continuar doente o resto da vida. Gostei da Camila. E aí o negócio pesou, eu falei, tá bom. E ao mesmo tempo eu já fazia um trabalho paralelo ali de amadurecimento, porque ela me forçava a ver as lives dele, né? E lia os livros e me trazia as coisas que eu não lia, porque eu só queria ler de medicina, etc, etc, até o dia que ela pediu demissão. Na semana seguinte, atraso menstrual, a gente estava trabalhando no encontro de adolescentes lá na igreja onde a gente se conheceu, onde eu pedi ela em casamento, recebo essa bomba. Sem plano de saúde dela, assim, totalmente fora de hora. E ao mesmo tempo que aquilo ali nos colocou numa situação de uma imensa vulnerabilidade, aquilo ali foi um divisor de águas dentro do nosso casamento e da nossa vida, e principalmente na vida dela. Ali ela assumiu o controle da vida dela e pôde se derramar pelas coisas que ela sempre quis. Ela conciliou o trabalho dela hoje é um carinho, o que antes ela fazia por um carinho para as pessoas, ela transformou numa profissão, e não há quem prove o bolo dela hoje em dia que diga que já tenha provado um melhor. E nesse período de quarentena, tinha gente chovendo pedido para fazer e não tinha como. E hoje, assim, ela se dá para as pessoas nesse trabalho e se encontrou de uma forma que ela trabalha em casa. E isso atraiu as pessoas. E hoje tem muitas mulheres que nos acompanham aqui hoje que têm medo de se lançar dessa forma. Eu fui um homem que não apoiou minha mulher nisso. E hoje eu vejo que Vou esse fazer foi um um dos curso maiores Mãe erros da Empreendedora. minha vida. Minha esposa fez curso de bolo, fez o curso de um monte de coisa. E hoje em dia minha mulher podia dar aula de brigadeiro, se ela Vou quiser. montar um curso, Hoje ela pode Felipe. ser a Mãe Ana Rodrigues do Empreendedora. Brigadeiro. Vou montar E um curso. assim, essa possibilidade que a gente teve de perder o controle das coisas foi quando a gente se encontrou. E as coisas começaram a funcionar muito melhor. Camila hoje vive dentro de casa, podendo trabalhar, faz o dinheiro dela com isso, Ela ganha ainda muito pode se mais do que profissionalizar antes, mais né? e faz muito mais sucesso. Inclusive, o dinheiro dela, que hoje já nos ajudou em períodos de crise do meu trabalho no passado, veio desse trabalho dela que ela se descobriu. Muitas mulheres hoje têm medo de assumir isso. Você disse, né? Porque eu ganho mais, porque isso, porque aquilo. Às vezes, você vai ter que saber dar o valor real para o seu trabalho para saber que ele não é tão importante assim. Porque senão você não vai mudar. É verdade. Enquanto as suas contas a pagar forem mais importantes do que a família que você tem para estar junto, você não vai dar esse passo. Não é que você tenha que atrasar suas contas para ser mãe e ser esposa, Não. mas é que existe uma outra possibilidade que não é essa carreira tão deslumbrante que promovem para vocês, do ponto de vista do ter, mas é a carreira mais deslumbrante que essas mulheres podem ter no sentido do ser. E que é encontrando esse lugar onde você vai fazer sucesso em todos os aspectos, em que você vai se sentir realmente realizada. Eu testemunhei esse milagre na minha casa, de uma mulher que vivia beirando a depressão e hoje ela vive a vida dela.
ela não vive o projeto dos pais dela, ela não vive o projeto das amigas dela, ela não vive o projeto da escola dela, ela vive o projeto da Camila. E dentro desse projeto existem duas outras pessoas que têm o mesmo valor para ela. E que, para atender a essa demanda da sociedade, eu e a Maria Alice não teríamos esse mesmo valor. Nós nos veríamos muito menos, nós estaríamos muito menos juntos, né? E esse passo talvez tenha salvado a nossa família. Porque agora a gente não consegue ter essa dimensão. Mas daqui 15 anos, essas escolhas erradas iam cobrar o seu preço, com certeza. E talvez a gente não conseguisse se sentar à mesa para conversar, como você falou, durante um bom tempo. Então, acho que fica aqui essa mensagem de estímulo para essas mulheres de que essas atribuições da mulher, elas não precisam brigar entre si. Porque o que você falou, não vai existir um ponto de equilíbrio certo, seguro sempre, né? Mas a gente tem que saber lidar com isso, dançar conforme a música ali, saber que isso é a vida acontecendo. Exato. Né? Essa falta de controle, né, Felipe? É a vida acontecendo. Aceitar e parar de reclamar, porque o que mais acontece, acontece o seguinte, de as mulheres reclamarem muito daquilo que está acontecendo. Elas estão sobrecarregadas, né? E aí elas acabam reclamando, e a vida ela vira aquele peso, aquela amargura enorme no coração da mulher, porque ela não para de reclamar. Ai, mas aí eu vou deixar de reclamar? Vai deixar de reclamar. Vai aceitar a vida que tu tens. E se tu não gostar dela, tenta modificar de alguma forma. É assim que funciona, gente. Não tem outro mistério. Ou então você vai parar e vai se vitimizar e vai dizer assim, tô com depressão. Eu tô dizendo, existe a depressão? Óbvio que existe, né? Sim. Mas existe o vitimismo também. Você sabe que você existe fuga, né? Fuga, vitimismo. Você sabe que você pode mudar aquilo. Mas você prefere, é mais fácil eu dizer que aquilo é uma depressão e que eu tô insatisfeita. É mais fácil. O caminho é mais curto. Uhum. Visualmente, porque aqui dentro não. Isso exige, de fato, sair da zona de conforto. Você tem que se sacrificar muitas vezes. Mas essa é a dinâmica da vida, né? Se a gente não estiver se sacrificando pelas pessoas que a gente ama, a gente não está vivendo uma vida de verdade. Né? A gente está ali meramente passando e se satisfazendo e cumprindo tabela, provavelmente. Se nada sai do nosso controle na nossa vida, é porque provavelmente a vida não está acontecendo plenamente ali no nosso dia a dia, né? Eu queria aproveitar esses últimos 2 minutos, que o Instagram já está me avisando aqui, Ana, infelizmente, para te agradecer muito por esse depoimento, por essa lição de vida, né? Que é muito bom poder contar com pessoas aqui, que passando por essa página, que não são um discurso, né? Que são uma realidade, são uma vida que se expõe aqui, que se abre aqui para essas mulheres, porque a gente poderia tentar convencê-las de diversas formas, com várias palavras bonitas. Mas nada convence tanto quanto um testemunho de vida de alguém que se entregou. Eu queria te agradecer muito e dizer que esse Instagram aqui está aberto quantas vezes você quiser voltar. Obrigada, tá, Felipe. Obrigada, gente. Obrigada também, tá? Obrigadão. Um beijo. Essa live ela vai para o YouTube também, como todas as outras, tá? Para vocês poderem acompanhar também. E a gente vai continuar se vendo aí com certeza, que esse papo ainda tem muita coisa para ser falada em cima disso aí. Tem sim. Tá bom, Ana? Beijo, obrigada. Obrigado, beijo.